Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Thiago Aquino, seu professor de Direito Penal. Tem mais um bloco aqui da nossa matriz de penal em exercícios, né? Lembrar que aqui é aquele momento em que você vai colocar o conteúdo que você aprendeu na matriz de teoria e ver como isso é cobrado nas provas de concurso público e assim a gente colocar o nosso conhecimento em prática. Obviamente que o professor está aqui para não simplesmente jogar o gabarito, a gente vai comentar por que está certo, por que está errado, trazer a fundamentação jurídica. Quando necessário, a gente vem aqui para o quadro para esquematizar e deixar você aí no ponto de não errar questões no direito penal. Fechou? Tranquilo? Então, olha só, nesse bloco a gente vai trabalhar o tópico do direito penal, que versa dos crimes contra a pessoa, mais precisamente do artigo 122 do CP, né, que é o crime de participação em suicídio ou automutilação, ou seja, o induzimento, a instigação ou o auxílio ao suicídio ou à automutilação. Fechou? Eu quero que você entenda, vou até trazer logo aqui para o quadro um conceito, porque já é o nome do próprio crime, então a gente precisa saber diferenciar bem estes crimes, né? Essas condutas, na verdade. O crime de induzir é o crime que também traz o verbo instigar ou auxiliar. O indivíduo vai induzir, instigar ou auxiliar a pessoa a praticar o suicídio ou a chamada automutilação. Fechou? Beleza? O que acontece? Não é multi de multiplicar, não, né? É mutilação mesmo. Então tem um Lzinho aqui, mutilação. Precisa saber que são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. O induzir tá ligado ao quê? Aquela ideia de... Deixa eu botar até em vermelho para destacar. O induzir é aquela situação em que o indivíduo ele não estava pensando em praticar o suicídio ou a automutilação. E você vai e cria a ideia, tá certo? Você cria a ideia na cabeça da pessoa. Aquela história, você chega para a pessoa, rapaz, tá cheio de problema, né? Eu vi que você tá com os problemas financeiros, por que você não resolve isso aí? Como, Thiago? Não, você vai e se mata. Dessa forma, você resolve o seu problema. Aí a pessoa diz, vixe, é mesmo, ó, boa ideia, vou fazer. Ou seja, esse pensamento de praticar o suicídio ou a automutilação não estava na mente dele, eu fui lá e induzi, eu introduzi na mente dele essa ideia, ou seja, eu criei a ideia. O instigar é aquela situação em que o indivíduo ele já tem esse pensamento e eu faço o quê? Eu faço aquela instigação, como aqui no Ceará a gente diz, a gente fica o quê? Dando corda. A gente estimula ele a que ele realmente pratique
situação que ele já está em mente. Então ele já pensa em se matar ou em praticar automutilação e eu estimulo ele a fazer, tá certo? Já o auxílio, ele está ligado a um aspecto realmente material, tá? Eu vou objetivo material. Eu vou fornecer meios, tá? Vou fornecer meios para que ele pratique essa conduta. Ou seja, o indivíduo já tem a ideia, ele já chega para mim, ei, Thiago, eu tô pensando em me matar. Meu irmão, tá faltando o quê, cara? Toma aqui o chumbinho, só tu tomar que se mata. Ou seja, eu auxiliei ele materialmente, objetivamente eu participei. É por isso que é participar em suicídio e automutilação, porque você já estudou no concurso de pessoas, que a participação é justamente esse contexto, de induzir, instigar ou auxiliar. E na mesma perspectiva, aqui no âmbito subjetivo, tá? Aqui no âmbito subjetivo, eu estou criando uma ideia, tá na mente dele aqui também no âmbito subjetivo. Já no auxílio é no âmbito objetivo. Fechou? E aí é para que ele se mate, né? Para que ele pratique o suicídio ou que ele pratique aqui a automutilação. Beleza? Então, está ali presentes justamente no artigo 122 do Código Penal. Vou só deixar aqui para a gente agora ir para as questões. 122 do Código Penal. Já adianta também que essas condutas, ao praticá-las, o crime não necessita do resultado naturalístico. Não é necessário que ele se suicide ou que ele se automutile. Ao praticar essas condutas, o crime está consumado, porque aqui nós estamos diante de um crime formal, que independe do resultado naturalístico, tá certo? Vamos lá para as questões. Questão número 1 diz, nos termos do Código Penal, é correto afirmar que a conduta de induzir ou instigar alguém a se automutilar é um fato atípico? Não, a gente acabou de ver que não é. É uma causa de aumento de pena no crime de lesão corporal? Negativo. Um crime do Código Penal com pena de reclusão? Uma qualificadora do crime de homicídio? Uma causa de aumento de pena do crime de instigação ao suicídio? Deixa eu te falar aqui uma coisa. Você tem que se ligar quando estiver falando da parte especial do Código Penal, que nós estamos atrás de tipificar as condutas, de encontrar aquela conduta em qual crime ele se adequa. Você sempre tem que saber qual o dolo do agente. Qual o dolo do agente aqui? É induzir que a pessoa, é fazer com que a pessoa, né, vamos generalizar, é fazer com que a pessoa se mate ou se automutile. E a partir dessa minha vontade, eu vou induzir, instigar ou auxiliar. Então aqui não tem como eu responder por uma lesão ou por um homicídio, porque, na verdade, a minha intenção não é. A minha intenção é que ela faça esse mal a si mesma, tá? E vale destacar que a pessoa em que, por exemplo, tenta o suicídio e não consegue, ela não é punida no âmbito criminal. Por quê? Porque você lembra do princípio da lesividade ou da ofensividade, também chamado de princípio da alteridade, em que o direito penal ele só entra quando há uma lesão ao bem jurídico alheio, não é isso? Então, quando eu induzo alguém, eu estou ferindo o bem jurídico dela, a vida. Até porque o 122 está dentro do capítulo 1 dos crimes contra a vida, que está dentro do título 1, que é os crimes contra a pessoa. Agora, a pessoa que faz isso contra si, ela não pratica crime, tá? Beleza? Show de bola. Então, obviamente, aqui nós estamos com um fato atípico, negativo. Lesão corporal também não. Qualificador do homicídio também não. E ele disse que é uma causa de aumento da instigação, porque ele trouxe aqui somente o induzir, o instigar, e disse que isso é aumento, não. Tá? Resumindo, é um crime do Código Penal, sim, e é punido com reclusão. Já falei para você, artigo 122 do Código Penal, gabarito C de Charlie, e vamos para a segunda questão, tá? A segunda questão diz o seguinte, em relação aos crimes contra a pessoa e contra a fé pública, julgue o item a seguir. A instigação à prática da automutilação ou a prestação de auxílio material para que a vítima o faça, configura o crime de lesão corporal que pode variar conforme a gravidade da lesão? Não. Não, tá errado, eu acabei de falar para você. O dolo aqui, o quê? É que a pessoa pratique o suicídio ou a automutilação. E eu acho que nós temos questões mais à frente, mas se não tiver, eu já adianto aqui para você. Nós vamos ter aqui as figuras, vou até para o quadro aqui para você deixar aí anotado aqui, as figuras qualificadoras, tá? Qualificadoras deste crime. Porque você induziu, instigou, auxiliou, o crime está consumado, tá? Porque eu falei que ele é formal. E a pessoa vem e realmente se mata, ou ela tenta se matar e gera uma lesão corporal grave.
obviamente, quando o texto de lei traz a lesão corporal grave, você já entende que a gravíssima também está inclusa nisso, é óbvio. Ela é mais grave do que a grave, ela está dizendo é gravíssima, então é uma hipótese do artigo 122 qualificado. Ou quando realmente gera o resultado morte. É óbvio que aqui, essa lesão que qualifica o crime de participação ao suicídio ou automutilação, ela é o quê? Ela é uma decorrência dessa tentativa de suicídio ou da automutilação. Mas o dolo do agente não era lesionar a pessoa, porque ele não foi lá e praticou esse fato de lesionar a pessoa, não foi. Ele induziu que a pessoa realmente fizesse contra si mesmo, por isso que é o crime mais específico. E quando gera essa morte também ela vai qualificar o resultado, porque a pessoa não foi lá e matou, a pessoa foi lá e induziu para que ela se matasse, tá certo? E aí nós teremos, quando tivermos esses resultados, nós teremos a figura qualificada desse crime, fechou? Beleza? Então aqui é óbvio que está errado, porque ele está dizendo que a pessoa vai responder pela lesão corporal, negativo. Responde pelo 122 e caso gere uma lesão grave ou gravíssima, vai ser o 122 qualificado. Fechou? Questão número 3, ó. Lisa está sendo investigada pelo crime de instigação à prática de automutilação por meio da internet e ao ser ouvida como indiciada, recusou-se a falar. E aí, vamos analisar o item. O item A diz o seguinte, ó. O fato da Lisa ter ficado em silêncio durante a oitiva policial é fundamento para uma eventual condenação pelo juiz posteriormente sentença? Claro que não, né? Jamais o silêncio pode ser interpretado em seu prejuízo, né? Então aqui entra um pouco no processo penal, mas não faz o menor sentido. B. A conduta de Lisa é atípica se dela não resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima? Claro que é típica. Eu falei que o crime é formal, independe de estar naturalista. O fato é, quando esse crime ainda gera uma lesão corporal grave ou gravíssima, aí nós temos ele qualificado. Acabei de mostrar para você aqui no quadro, tá? Que mais? Caso Lisa seja denunciada e condenada, a pena será aumentada até o dobro se for constatada que sua conduta foi transmitida pela internet em tempo real, tá certo? De fato, nós temos isso bem caracterizado no parágrafo 4º, cadê o item C, né? 122, parágrafo 4º, você encontra esse aumento de pena, que a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores ou rede social, ou até mesmo se foi transmitida em tempo real. Nós temos esse crime majorado, tá? O delegado pode arquivar um inquérito policial, se não, o delegado não pode arquivar, né? No processo penal você vê isso lá. E o E diz, caso Lisa seja denunciada e condenada, a pena será aumentada de até 1/3 se comprovada sua liderança em grupo virtual. Pessoal, é o seguinte, a questão da liderança não é o aumento que a questão trouxe, não é aumento de 1/3, tá? É também em dobro, é também a hipótese de ser dobrada a pena, fechou? Vamos para a próxima questão, questão número 4. À luz do Código Penal, assinale a opção correta acerca dos crimes contra a pessoa. A mulher que, sob a influência do estado puerperal, matar o próprio filho durante o parto, responderá por aborto provocado pela gestante? Não, a mãe, né? A mulher que mata o próprio filho, ela responde no infanticídio do 123, não é aborto. B. A gravidade da lesão corporal será equivalente se ocorrer tanto a debilidade permanente quanto a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Você já viu lá no 129 que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por quê? A debilidade permanente de membro, sentido ou função, é quando há uma perda, porém parcial. Por exemplo, o sentido aqui, a visão, nós temos 2 olhos. Por um acaso eu levo uma facada aqui no olho, Deus me livre, guarde, e eu perco a visão do meu olho direito, eu vou ter aqui uma debilidade do meu sentido visual. Por quê? Porque eu ainda tenho a capacidade de visualizar, de ver, porque eu ainda tenho um olho, que seria uma lesão corporal grave. Agora, se Deus me livre 2 vezes, eu levo uma facada em cada olho, eu acabo de dar uma facada em cada olho meu, e aí eu perco completamente a visão, eu tenho uma perda ou inutilização de sentido, porque entra lá o membro, sentido ou função, aí é uma lesão corporal gravíssima. Então, são crimes diferentes. Um está no parágrafo 1º do 129 e o outro está no parágrafo 2º do 129, e a questão diz que será equivalente negativo. C. O agente que induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação responderá por crime doloso contra a vida, punido com reclusão. Exatamente, é o nosso crime aqui deste bloco, né? Ele está inserido nesse capítulo de crimes contra a vida. Aqui nesse capítulo, até para a gente já
trazer isso para você guardar, nós temos 4 crimes, basicamente. Nós temos o crime de homicídio, nós temos o crime de induzir, instigar ou auxiliar a prática do suicídio, da automutilação, nós temos o infanticídio e nós temos o aborto, né, nas suas hipóteses ali, do 124 até o 128. E, na verdade, dentro do aborto, nós temos ali 3 situações, né? O autoaborto, em que a gestante pratica nela mesma, ou ela permite que alguém lhe o provoque. Nós temos o aborto provocado pelo terceiro, sem o consentimento. E nós temos o aborto com o consentimento da gestante, né? 124, 125, 126, respectivamente. Mas, a grosso modo, né, chamando aqui tudo de aborto, nós temos 4 crimes. E aí já vale o destaque desses 4, só um tem ali a modalidade culposa, que é o homicídio. Fechou? Olha que item legal também para a gente trabalhar aqui esse aspecto. Pessoal, o aborto necessário quando não há outro meio de salvar a gestante. Perfeito, de fato é o aborto necessário. E o aborto, no caso de gravidez decorrente de estupro, exclui a ilicitude por inexigibilidade de conduta diversa. E aí? E aí, o que é que vocês acham? Olha só, no artigo 128, né, porque eu falei que do 124 ao 128, são as hipóteses ali que trabalham o crime de aborto, né? O 127 vai trazer as suas formas qualificadas, o 128 vai trazer as hipóteses em que é permitido o aborto. E nós encontramos realmente essas 2 hipóteses. O aborto necessário, a mãe está ali, morre ou não morre. E o médico ele vai tomar a decisão de proteger a vida da mãe e, de fato, praticar o aborto, né? Sacrificar a vida intrauterina para proteger. Olha só, eu estou sacrificando o bem jurídico para proteger o outro. O médico ele está diante de um perigo atual, ele não provocou nem podia de outro modo evitar, e teve que sacrificar um bem jurídico para proteger o outro. O médico aqui ele age em estado de necessidade. No aborto necessário, a excludente é um estado de necessidade, tá? No aborto sentimental, em que a mãe, a gestante, ela teve aquela vida intrauterina através de um crime, né, pessoal? Olha só, a mulher, além de ser vítima de um estupro, ela acabou engravidando em decorrência desse estupro. E ela vai e resolve não ter essa criança, não ter um filho do indivíduo que praticou esse crime com ela, e ela resolve o aborto, e a lei permite. Aqui ela está em quê? É que você está lembrando da teoria do crime? Aqui sim, é inexigibilidade de conduta diversa. É inexigível da minha parte ou da sua julgar essa pessoa, reprovar essa conduta, querer que ela se comportasse de acordo com o ordenamento jurídico, ou seja, que ela não praticasse o aborto, negativo. Não é possível que a gente exija isso dela. Então ela está aqui diante de uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Aí a questão quis dizer aqui que tanto o aborto necessário quanto o aborto sentimental são excluídos pela inexigibilidade de conduta diversa. Não, tá? Só o sentimental, porque eu mostrei para você que o necessário não entra em inexigibilidade de conduta diversa. Na verdade, entra aqui a excludente de ilicitude, estado de necessidade. Show? Questão bem legal, porém está errado. E vamos para D. O item é: a circunstância de um crime de feminicídio ser praticado durante a gestação ou nos 6 meses, não, é 3 meses, após o parto, é qualificadora desse crime, está errado. Portanto, de fato, questão 4, gabarito, item C de Charlie, tá? Questão número 5. Desolados após a morte dos pais em acidente de trânsito, os irmãos Paulo e Roberto, com 21 anos e 19 anos de idade, respectivamente, fizeram um pacto de suicídio a 2, em 20 de fevereiro de 2022. Fecharam as portas e janelas do apartamento e Paulo abriu a válvula de gás. Após poucos minutos, ambos desmaiaram. Os vizinhos sentiram forte odor de gás e arrombaram o apartamento, evitando o óbito dos irmãos. Em decorrência da queda da própria altura, Paulo sofreu lesão corporal leve e Roberto lesão corporal gravíssima. Ou seja, ficaram vivos, né? E aí ele quer saber quem responde pelo quê. Tá? Questão bem legal. Pessoal, quando há esse tipo de questão em que há um pacto de suicídio, você precisa analisar que um combinou com o outro, um induziu o outro de alguma forma. Já estamos aqui diante de um crime que cada um vai ser o sujeito ativo e o outro vai ser o sujeito passivo um do outro, né? E aí acontece que os dois respondem por esse crime se ficarem vivos. Basicamente você já guarda isso para você. Não faz sentido, né? Eu estou induzindo você a se matar e você está induzindo que eu me mate também, porque nós combinamos um pacto. Até aí fechou, beleza. Agora vai depender de como é que a gente vai fazer esse negócio. Porque se eu chego aqui, pronto, vamos se matar, né? Bora, eu me mato ou se mata, pô, vai. Eu pego minha arma e atiro, ele pega a arma dele e atira nele próprio. Fechou. Se um fica vivo e os dois ficam vivos, sei lá, os dois vão responder pelo quê? Pelo 122. Porque um instigou o outro, mas cada um foi e
Atirou em si mesmo. Agora, vamos nós dois aqui, a gente combina de se matar. Bora, professor, se matar nós dois, bora, estamos sem fazer nada mesmo. A gente vai e combina de se matar. Aí como é que nós vamos fazer isso aqui, cara? Não, faz o seguinte, eu dou um tiro na cabeça do senhor, o senhor dá um tiro na minha cabeça aqui, simultaneamente. Vai, no 3. Aí eu aponto a arma pra tu e tu aponta pra mim. 1, 2, 3, pô! Aí cai os dois lá. Aí os dois ficam vivos, são tão vastos que não sabem nem se matar. E eles vão responder pelo 122? Eles fizeram simplesmente induzir um ao outro a se matar? Não, cara. Eles mataram realmente, eles praticaram outro crime aqui ao efetuar esses disparos. Eles não vão mais responder pelo mero 122, eles vão responder pelo 121, meu filho. Tá entendendo aí a situação? E aqui no pacto, a questão foi, voltou, que dois combinaram, mas foi o que aconteceu. Quem foi que abriu a válvula de gás? Quando eu abri a válvula de gás, eu tô tentando me matar, só que eu tô praticando a conduta de matar o outro. Então o Paulo aqui, que abriu a válvula de gás, tá praticando um homicídio mediante asfixia não, é aquela... Deixa eu só puxar aqui rapidinho. Olha só, não foi veneno, né? Deu uma checada aqui, foi válvula de gás. Então, o indivíduo abriu a válvula de gás e liberou um gás, obviamente, asfixiante, né? Então, aqui seria o meio empregado através da asfixia. Fechou. Então, pronto. Então, o que acontece? Esse indivíduo, o Paulo, que abre aqui a válvula de gás, libera esse gás asfixiante, ele pratica a conduta de matar. Então, ele vai responder, caso fique vivo, e a gente já viu na questão que ambos ficaram vivos, ele vai responder por homicídio. Obviamente, na modalidade tentada, porque o outro também ficou vivo. O outro que ficou vivo, que é o Roberto, que ele simplesmente só fez induzir o outro a que ele se matasse, né, que praticasse o suicídio, vai responder pelo 122, beleza, porque ele realmente não praticou nenhuma conduta no intuito de matar outro indivíduo. Então, ele vai ficar realmente no 122. Beleza? Compreendeu? Então, vamos analisar aqui quais são os itens que vamos identificar. Paulo e Roberto não poderão ser responsabilizados por se tratar de autolesões? Não, negativo. É aquela história, volta aqui de novo. A autolesão ela não é punível. Mas se eu tomar a decisão, aqui de pegar uma faca e me cortar, fazer uma automutilação, até mesmo de me matar, eu não vou ser responsabilizado e também ninguém, porque ninguém nem me induziu, nem me instigou, nem me auxiliou. Agora, a partir do momento que eu pratico uma autolesão, mas eu fui induzido, instigado ou auxiliado por alguém, esse alguém vai ser responsabilizado. É o que a questão diz, tá? B. Paulo deverá responder pelo crime de homicídio na forma tentada. Isso, exatamente o Paulo. Ó. Perfeito. E Roberto pelo crime de induzimento e instigação ao suicídio ou automutilação na forma simples. Isso. Por que na forma simples? Porque o Paulo, ele sofreu que tipo de lesão? Porque o Paulo sofreu lesão leve. Olha só aqui no quadro. Eu acabei de dizer que só vai ser qualificado se gerar uma lesão grave ou gravíssima, ou até mesmo a morte. Lesão leve não vai qualificar o 122, tá? Se o Paulo tivesse simplesmente ficado no 122, como gerou uma lesão corporal gravíssima, ele teria ficado no 122 qualificado. Mas como eu te expliquei, como ele liberou o gás, então ele praticou uma conduta de matar. Então ele vai responder realmente no 121, portanto, o gabarito B de bravo tá perfeito, tá? Vamos ver por que os outros estão errados. Paulo deverá responder pelo crime de induzir? Não, negativo. E Roberto não poderá? Também tá errado. D. Paulo deverá responder pelo crime de... Também não. E Roberto pelo crime de 122 na forma simples? Aqui tá certo, mas a primeira parte ficou errada. Paulo deverá responder pelo homicídio na forma tentada, certo? E Roberto não poderá... Também não, portanto, fechou. Realmente, gabarito B de bravo. Show? Questão muito interessante. Então, você já vai saber se cair pacto de suicídio. Você já entende quando vai ser o 122 e quando realmente vai ficar lá no 121, tá? Olha só. Questão bem interessante aqui também da questão número 6, que vai trazer o seguinte enunciado. Incorrerá em mesmo crime, incorrerá em crime de induzimento, instigação ou induzimento ao suicídio majorado, o agente que induziu uma pessoa de 12 anos de idade a pular de prédio para que ela alcance sua própria morte, ainda que tenha como resultado apenas uma lesão grave. Olha só, tem um detalhe que você precisa ficar ligado no 122, né, que é a questão do indivíduo que pratica contra um menor de 14 anos, tá? Você praticar um fato, né, de você induzir e instigar alguém menor de 14 anos, olha só, a pessoa menor de 14 anos, ela é vulnerável, né? Ela é vulnerável. Então, quando eu crio a ideia na cabeça dela, que eu induzo, ou que eu instigo, a criança já está querendo se matar, e eu vou, ao invés de reprovar esse comportamento dela, eu fico instigando
estimulando que ela pratique esse fato. Ou eu auxilio materialmente, entregando algum meio para que ela se mate, eu não vou responder pelo 122, tá? Eu não vou. Apesar de eu não realmente praticar as condutas do crime de homicídio do 121, o artigo 122 ele já vai me remeter o homicídio. Por quê? Porque eu estou fazendo isso com uma criança que é uma pessoa vulnerável, a pessoa não tem ainda a sua mentalidade bem formada, né? Olha só, aqui tem uma criança de 12 anos, tá? Uma criança de 12 anos. E aqui a gente vai invocar o que eu encontro no 122, parágrafo 7, tá? Se gerar um homicídio, se gerar a morte, eu vou responder pelo 121, tá? Eu vou responder pelo 121. Mas se decorrência dessa situação gerar uma lesão corporal gravíssima, tá? Eu vou responder lá no 129, tá certo? Aí vai depender do resultado realmente. Aqui a questão diz o quê? Que ela vai responder, ainda que tenha um outro resultado, apenas uma lesão grave. Ele vai dizer aqui que vai responder... deixa eu ler aqui de novo. Incorrerá em crime de induzimento ao suicídio majorado? Não, negativo, né? Tá errada a questão. Você não vai ficar no 122. Como eu disse, se gerar uma lesão gravíssima, você vai lá para a lesão corporal gravíssima, porque a criança é vulnerável. É como se na ideia, o direito penal entende que, na verdade, você queria causar uma lesão mesmo gravíssima, porque aquela criança ela é manipulável. Quando você instigou para que ela se matasse e ela morre, você vai responder pelo 121. Se gera uma lesão corporal, você vai responder por uma lesão corporal, tá certo? E aqui está dizendo que ela vai responder pelo crime majorado, não, tá? O agente que induziu uma pessoa de 12 anos a pular do prédio, ainda que tenha como resultado apenas uma lesão grave, tá errado. O gabarito da sexta questão tá errado. E vamos agora para a sétima questão, beleza? Vamos lá. Ó, questão 7. Considera a seguinte situação hipotética. João e Maria, por enfrentarem grave crise conjugal, resolveram matar-se, instigando-se mutuamente. Conforme o combinado, João desfechou um tiro de revólver contra Maria, em seguida contra si. Maria veio a falecer e João, apesar do tiro, sobreviveu. Aquela situação que a gente conversou, pacto. Na hora do pacto, em tese, os dois já respondem pelo 122. Mas você tem que analisar se, no caso, algum dos pactuantes, digamos assim, tenha efetuado realmente uma conduta no intuito de matar o outro, porque aí não vai ficar simplesmente no 122. Aqui tá bem claro. Ele foi, vamos combinar de se matar, bora, vai. Aí ele matou a mulher e depois se matou. Só que, na verdade, ele não chega a morrer, ele sobrevive. Ele vai responder pelo homicídio da sua esposa, tá certo? Vai responder que ele e a mulher, caso tivesse ficado viva, por ter instigado ele a praticar o suicídio, ela responderia pelo induzir, pelo 122, tá? João responderá pelo induzimento negativo, meu amigo. 121 nos peitos, tá certo? Questão 8. No crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, a pena é duplicada se o crime é cometido por motivo egoístico, por emprego de fogo, emprego de veneno, por ser irmão da vítima. Não, tá, galera? Se for motivo egoístico, realmente há essa duplicação da pena, gabarito da oitava, A de alfa. Fechou? Nona. Antônio e sua mulher Antônia resolveram, sob juramento, morrer na mesma ocasião. Antônio, com o propósito de livrar-se da esposa, finge que morreu. Antônia, fiel ao juramento, suicida-se. Nesse caso, Antônio responderá pelo qual crime, hein? Esse aqui tá mais fácil ainda, né? Tá mais fácil ainda. Por quê? Ainda que a pessoa queira que, é como eu disse, eu falei na questão anterior, quando o motivo é egoístico, a pena é duplicada. Mas, quando há aqui um pacto, a questão em algum momento, vamos ver, a questão disso aqui, ó. Antônio, com o propósito de livrar-se ele finge que morreu, tá certo. E ela, fiel ao juramento, ela suicida-se. Em nenhum momento aqui, diz que Antônio foi e praticou alguma conduta no intuito de matá-la. Então, realmente, ele não vai para o homicídio, E muito menos um suicídio culposo, tá? Ele fez o quê? Ele induziu ela a praticar o suicídio. Ela, de fato, morreu. Opa, nós teremos o 122 qualificado pelo resultado morte, tá certo? Mas, como ele não pratica nenhuma conduta, é o entender mesmo, tá? Induzir ao suicídio, tá certo? Questão número 10, para a gente finalizar esse bloco, diz: Petrus, desgostoso com a vida, decidiu suicidar-se e, para tanto, pediu ao enfermeiro Caius
seu amigo que o auxiliasse e nele injetasse veneno. Olha só. Caius, atendendo à solicitação de Petros, usando seringa e agulha, nele injetou um forte anestésico e depois lhe aplicou outra injeção com um poderoso veneno. Petros morreu em poucos minutos sem sentir qualquer dor, né? Que amigo, né? Que amigo. Ele deu lá um analgésico, né? Um analgésico, né? Não tô mais sabendo nem o nome, cadê ele? O professor não é médico, né, pessoal? Tem que ter paciência mesmo. Ele solicitou, usando a agulha, injetou forte anestésico. Anestésico, tá? E depois o veneno e o cara morreu sem sentir nenhuma dor. Mas vem cá, ele vai responder, o camarada aqui, o enfermeiro, ele vai responder pelo 122? Ah, claro que não, né? Ele foi lá e ministrou o veneno. Ele ministrou o veneno, então ele fez o quê? Ele não fica no 122, ele vai para o 121. Agora que o bicho vai pegar. Olha só que questão interessante, pessoal. Aí ele diz o seguinte: a conduta do Caio, sem levar em conta os seus motivos nem eventual ilegalidade na posse das substâncias, configura em tese crime de quê? Auxílio ao suicídio? Não, já mostrei para você que ele vai ficar no 121. Nós temos 3 opções: homicídio simples, homicídio qualificado pelo veneno ou homicídio qualificado pelo meio cruel. O que é que você acha aqui que nós temos nosso gabarito? Você pode estar pensando, professor, tá claro, homicídio qualificado pelo uso do veneno, afinal, foi o veneno utilizado. Tá claro aqui para mim. E aí, pessoal, deixa eu te dizer uma coisa aqui interessantíssima, até para trabalhar o artigo 121. O artigo 121, quando há uma qualificadora do emprego do veneno, esse veneno ele tem que ser colocado de forma insidiosa. Esse veneno, a pessoa está aqui, vai tomar uma água e sem saber, tem veneno. Aproveitei até para hidratar aqui a garganta. Tem veneno. E aí vai e morre. A pessoa sabe que tem veneno. A pessoa sabe que tem veneno. Tem até uma hipótese que ele pode responder por isso. Se a pessoa obrigar, bora, meu irmão, tu vai beber com veneno mesmo, bora, porque você vai tomar, que eu quero é matar você. Aí a pessoa toma o veneno, aí não. Aí é homicídio com o emprego do veneno, até mesmo aqui um meio cruel, obrigando a que ela tomasse o veneno. Mas aqui, nesse caso da questão, nem foi isso, porque a pessoa realmente queria morrer, ela permitiu que fosse ministrado o veneno nela, e ela sabia muito bem que era um veneno. Então aqui não vai estar figurado essa qualificadora do veneno, tá certo? Tranquilo? Então, nesse caso, nós estamos diante de um homicídio simples, tá? Questão 10, gabarito B de bravo, tá? Questão top aqui, pra gente finalizar esse bloco. Então, a gente conseguiu realmente trabalhar 10 questões de vários aspectos, trabalhando as qualificadoras, trabalhando os aumentos de pena, as hipóteses em que, quando a vítima é menor de 14 anos, vai ou por 121 se gerar morte, ou por 129 se gerar uma lesão corporal, grave ou gravíssima. Então, ficou aqui, realmente, a gente pode dizer que esgotou bem aqui esse tema. Fechou? Então, bons estudos a todos, até a próxima e valeu. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!